não mudou a minha vida de maneira nenhuma. Eu não consegui ver nada de bom. Olá, pessoas do meu coração! Hoje a gente tá aqui para falar sobre as minhas piores leituras do ano. Pois bem, chegou este momento. Eu já aviso pra vocês que daqui pra frente... E eu que esqueci de pegar o microfone. Eu já aviso pra vocês que daqui pra frente a gente só vai ter vídeos assim de retrospectiva, tá? Então hoje a gente tem piores leituras, na terça-feira a gente tem melhores leituras, depois eu vou fazer um tour pelo meu bujo e falar pra vocês o que eu achei que funcionou, o que eu achei que não funcionou, se eu pretendo usar ano que vem de novo ou não, a gente vai ter essa conversa também. Enfim, vários conteúdinhos aí de final do ano pra gente assistir juntos. Também vai ter o último vídeo de Reading Journal, né, porque eu tenho que atualizar as minhas últimas leituras lá pra fechar o ano direitinho, bonitinho. Então é isso, apenas felicidades, tá? Mas hoje a gente tá aqui pra falar das piores leituras. E eu escolhi pra esse vídeo 5 livros que foram as minhas piores leituras do ano, tá? E a gente vai em ordem, do menos pior para o pior de todos, ok? Se ele tava ali dentro do armário, vocês já sabem que é porque esse livro está à venda. Então, se você tem interesse de ler, de conhecer por conta própria alguns desses livros, principalmente porque tem um deles que muita gente fala bem e pra mim ele só foi... blé. Minha lojinha com meus livros usados tá aqui embaixo, tem outras coisinhas lá também, mas principalmente meus livrinhos usados, tá? Meu sebinho pra vocês comprarem livros baratinhos chegando aí na casa de vocês, tá? Então vamos lá, o nosso quinto lugar dessa lista é Princesa das Águas, da Paula Pimenta. E esse livro tá aqui principalmente porque eu não sou o público dele e eu tenho total consciência disso, tá bom? Eu não peguei esse livro pra ler achando que eu ia amar, mas eu também não achei que seria tão chato. Porque pensa que esse é um livro infanto-juvenil, então ele tem pouco texto por página, e ele tem mensagem, tem e-mail, tem não sei o que, e ainda assim eu demorei tanto pra acabar esse livro, porque o que acontece? Esse livro é um reconto da Pequena Sereia no mundo real, então a nossa protagonista é uma nadadora, tá na época das Olimpíadas, e ela entra... Acontece que a emissora de TV começa a fazer os programas que já existem, só que com os atletas olímpicos para trazer um pouco mais de visibilidade para os jogos. Inclusive um programa de namoro com os atletas. E aí ela entra para esse programa porque um cara que ela é apaixonadinha tá nesse programa e já rolou a cena de salvar ele da água, não vou dizer pra vocês como, mas já rolou essa cena. E aí, só que a regra do programa é que tem ele de homem para várias garotas e as garotas não podem falar. Então é essa a regra do programa, e por isso que rola a coisa da Pequena Sereia, né? É assim que acontece. Só que eu achei chato, eu achei que demorou muito a passar e o conflito, ele demora muito, sabe, a acontecer. Tudo demora muito nesse livro, na verdade. E eu questiono algumas escolhas de nome, tipo a vilã, né, a nossa Úrsula, que se chama Sula, que nome horroroso, né, mas enfim, é isso. Então, né, tá à venda se alguém quiser comprar pra dar de presente, quer dizer, nem sei se alguém vai querer comprar, porque ele tá com defeitinho aqui na lombada, provavelmente eu vou pegar ele e doar em breve, né, junto com outros livros que estão ali que eu acho que não vão vender, mas... é por isso, basicamente por isso que ele tá aqui, porque ele é lento, o conflito demora muito a acontecer, mas o legal dele é que ele é integrado com os outros recontos de Conto de Fada da Paula Pimenta. Então isso traz um pouquinho mais de coisa pra história, já que a gente tem a DJ Cinderela aparecendo aqui. Em quarto lugar, esse sim é o livro polêmico, né, que muita gente ama, e pra mim ele só foi insuportável. Mentira, não foi insuportável. Tanto que ele tá em quarto lugar. Tem muitos livros mais insuportáveis do que ele, né? Temos 3 livros mais insuportáveis do que ele. Mas o começo dele eu achei horrível. Eu achei o começo dele horrível, ele demorou muito pra pegar pra mim, porque a autora tem vivências muito diferentes das minhas. Então, enquanto ela tava em um momento, eu tava tipo, ai, mano, sério? Que é isso que você tem pra dizer nesse livro? E é por isso que todo mundo fala tão bem desse livro, sabe? Que é
tudo que eu sei sobre o amor da Dolly Obernon. Gente, pelo amor de Deus, a primeira metade do livro é a protagonista, tipo assim, saindo e bebendo horrores e fumando. Quer dizer, mentira, não lembro se ela fuma. Mas pegando um monte de gente, não criando relação com ninguém. E, ai, que coisa chata. Sabe, que coisa chata. Me lembra uns livros de adolescente que quer dizer que o protagonista é muito adulto e diferentão, e aí ele bebe muito pra provar que ele é adulto, sabe? Eventualmente a autora chega nessa conclusão, de que ela tá bebendo muito pra provar que é adulta e não sei o que, não. Pra mim, esse livro não acrescentou quase nada, porque diferente da autora, que até o momento em que escreveu isso daqui, não tinha passado por um relacionamento longo, de muita conexão e de fazer planos e blá blá blá, eu já passei, sabe? Eu sei como é que é. E aí, enquanto ela tá nessa de ai, porque um dia eu quero estar com alguém com quem eu vou querer morar e casar e ter filhos e planejar viagens e não sei o que, eu tô tipo, legal, sabe? Então, pra mim, ele não foi uma boa leitura. Não foi mesmo, assim, até porque algumas partes eu achava até meio difícil de acompanhar, sendo sincera, porque tem os romancinhos delas, aí tem os romancinhos das amigas dela que moram com ela, e eu acho que esse livro traz uma conclusão legal, não vou dizer aqui qual é, mas ele traz uma conclusão legal, só que a primeira metade dele pra mim foi assim, por que eu tô lendo isso? Sabe? Eu esperava que fosse completamente diferente essa experiência aqui de leitura. Até pelo quanto as pessoas falam que amam esse livro, que mudou a vida delas, meu Deus. Não mudou a minha vida de maneira nenhuma. Em terceiro lugar, a gente tem um livro que eu não tenho físico ali no Kindle. Foi um livro que eu peguei no Exploda Seu Kindle, que é A Marca Bordeaux. Eu não sei nem se ele é considerado um livro inteiro, se é eu acho que ele é meio grande pra ser um conto, tá ali nesse meio, sabe? Ele não é dividido em capítulos, é só uma história zona. Enfim, nesse livro a protagonista divide quarto com uma colega e essa colega dá uma festa e nessa festa ela conhece uma menina ali, aí a menina derruba vinho na roupa dela e elas vão pro apartamento da menina e se pegam. É isso que acontece. Mas é tão frio, é meio mal escrito, não me passou emoção nenhuma a prosa inteira, então assim, meio que foi só um número, sabe, na minha lista de leituras. Mas também não foi horrível. Talvez ele devesse estar mais pra baixo dessa lista, mas menos odiado. Talvez ele devesse estar em quinto. Mas ele é tão nada, sabe? Ele é tão indiferente que eu nem sei direito aonde colocar. Eu só sei que foi, preferia ter lido várias outras coisas no tempo que eu gostei lendo esse negócio. Pelo menos é curto, sabe? Pelo menos é curto. Nossa, pessoas, vocês esperam o ano inteiro pra mim falando assim de livro, né? Porque, no geral, nas minhas resenhas eu sou tão compassiva, né? Eu sou tão cuidadosa com as minhas palavras. Hoje eu tô assim, foi ruim. Foi ruim. Vou fazer o quê se foi ruim? Né? Inclusive, os dois próximos livros, né, os que estão em segundo e em primeiro lugar, nesses eu já não consegui ser compassiva na resenha que eu fiz. Mas aproveitando que a gente já tá aqui mais ou menos na metade do vídeo, eu peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes e ler minhas histórias. Inclusive a gente tem conto de Natal publicado aqui, tá bom? O nome é A Princesa Quebra-Nozes, tá linkadinho aqui na descrição, você pode ler de graça, tá? E eu vou adorar saber, então me conta nas redes ou comenta lá na história mesmo, que eu tô sempre olhando o que vocês estão achando. Vamos para ele. Uma das minhas maiores decepções do ano, tá? Essa série inteira foi uma das minhas maiores decepções do ano. Que é Dragões de Éter, Corações de Neve. Esse é o segundo livro da série. Esse ano eu li o primeiro e o segundo. E, gente, eu preciso me estender, porque eu acho que já tem um vídeo de uns 20 minutos só explicando. Né? Esse ano eu decidi reler Dragões de Éter. Eu tô fazendo esse movimento de cada ano reler algum favorito meu. E esse ano eu tinha escolhido reler Dragões de Éter. Então eu cheguei a reler o primeiro, reli o segundo livro, não reli o terceiro e eu não li o quarto porque na época que eu comprei os três, que eu ganhei os três na verdade, o quarto ainda não tinha sido publicado.
Então, eu tinha lido os 3, fiquei aguardando o quarto, e agora eu não queria só ler o quarto, porque tem o que eu em 5, 6 anos da minha primeira leitura, então eu não queria só ler o quarto, eu queria ler tudo pra ler o quarto entendendo, né, tudo que rolou, porque eu já não lembrava mais de muitos detalhes. E aí, eu peguei pra ler, detalhe, eu falei que fazia uns 5, 6 anos, quer dizer que quando eu li Dragões de Éter a primeira vez eu era adolescente, eu tinha muito menos senso crítico, né, eu tinha muito menos bagagem de leitura. E eu vejo coisas muito positivas nesse livro. Hoje em dia eu vejo o quanto o estilo de escrita do Rafael Dracon em Dragões de Éter influenciou o meu estilo de escrita, tá? Eu vejo isso. Mas tem tanta coisa, tem um machismo, um sexismo tão forte enraizado nesse livro que eu nem sei por onde começar a explicar. Na verdade, não vou começar, eu expliquei nas resenhas do primeiro e do segundo livro, e eu coloquei aqui o segundo porque eu terminei o primeiro, fui pegar o segundo, e eu tive a impressão de que, tipo assim, tudo que tava ruim piorou, sabe? Do primeiro pro segundo livro. Então, por isso que eu coloquei o segundo aqui. Inclusive, vou colocar, se já não tiver, o box de Dragões de Éter à venda na minha lojinha, porque eu não quero mais passar por esse estresse, gente. Eu queria muito entender o que acontece no quarto livro, eu queria muito saber, mas eu não vou. Eu não vou me sujeitar a esse papel de ler livro ruim, de ler livro que me vai passar raiva, sabe? De ter essas coisinhas de machismo enraizado. E o cara que é o príncipe, ele é um babaca, ele não um babaca proposital. Tipo assim, ele tenta escrever de uma maneira que ele é charmoso e galante e não sei o quê, mas na verdade ele é um babaca. Entendeu o que eu quis dizer? É que não é que ele é um babaca de propósito. Não, ele não é um babaca de propósito. Era pra gente gostar dele. E de fato, em alguns momentos eu gosto, mas em vários outros momentos eu fico tipo, ai, esse é o nosso herói? Esse é o nosso mocinho? A não ser que no último livro o autor, tipo assim, simplesmente subverta tudo e a gente descobre que na verdade sim era de propósito. Mas eu duvido um pouco. Eu duvido um pouco. Esse é um daqueles livros que você pega e fala, caraca, isso aqui foi escrito por homem, né? Porque não tem como. Não tem como. E assim, isso não quer dizer que não existam personagens femininas interessantes, fortes, bem desenvolvidas, existem. Mas ele deixa muito claro que elas são a exceção, sabe? E não de uma maneira política e não sei o quê. Porque tem vários personagens reproduzindo o machismo e o sexismo em vários momentos desse livro. A narração, o jeito que a coisa é narrada, coloca nesse lugar, sabe? Sem falar que tem uma questão também de sexualização de não digo crianças, mas de adolescente, pré-adolescente ali. Então, assim, é um negócio super uau, enorme. Não, são detalhes, mas é nos detalhes que a gente vê, sabe? Então eu não vou mais ler o resto da série. Se você tem interesse, vai estar na minha lojinha, provavelmente vai estar barato comparado a um box novo, né? E ele tá com o pôster bem bonitinho, enfim. Chegamos ao primeiro livro, ao livro mais odiado, a pior coisa que eu já coloquei os meus olhos pra ler, não só nesse ano, como na minha vida inteira, tá bom? Esse livro ele me causou uma revolta muito profunda, tanto que quem acompanha aqui deve se lembrar de qual livro eu estou falando e de como eu passei 20 minutos, 30 minutos falando mal desse livro, porque parece que não tem um nada que se salva. Não é que eu estou tentando achar defeito, é que eu não consegui ver nada de bom. E este livro é Como Não Ter o Encontro da Cora Menestrelli. E se eu não tô com ele físico pra mostrar pra vocês, significa sabe o quê? Que eu vendi. E tem poucas coisas melhores do que fazer dinheiro com livro ruim. Eu me sinto muito feliz quando eu vendo um livro ruim, gente. Muito mesmo. Porque eu me sinto vingada, sabe? Quando eu vendo um livro ruim. Eu encontrei esse livro no Sebo e eu achei que a proposta parecia interessante. Um romance nacional, representatividade trans. Olha só quantas coisas legais, né? A gente tem aqui, ou a gente deveria ter. Mas esse livro, essa leitura me deixou muito revoltada. Por um motivo principal, tá? Ele é mal escrito. E ele é um livro publicado por editora. Então, a autora escreveu, passou por revisão, passou por leitura crítica, voltou para a autora, nananana, passou por todo esse processo. Um monte de gente leu esse negócio nesse processo
E continuou mal escrito. Tipo, eu escrevo melhor do que isso, sem passar por revisão, sem passar por revisão de outras pessoas. Daí eu reviso meus próprios textos no momento, porque eu não ganho nenhum dinheiro com eles, logo eu não tenho como reinvestir em uma revisão profissional. Mas eu escrevo melhor do que isso na minha primeira versão. Tipo, as coisas fazem mais sentido, as frases são melhor construídas. A escrita dessa mulher não tem ritmo. A escrita, quer dizer, a escrita dela é completamente travada. Ai, é muito ruim, gente. É muito mal escrito. Pelo amor de Deus. E aí eu fico puta. Porque tem gente que não sabe escrever direito, ganhando dinheiro de editora, sendo publicado por editora, fazendo contrato milionário, não sei o quê. Quer dizer, não sei se o contrato da mulher é milionário também. Dei uma exagerada aqui, mas ok. Tá ganhando dinheiro com o livro. Algum dinheiro tá ganhando. E tem tanta gente boa que não tem o mínimo de espaço no mercado editorial. Foi por isso que esse livro me deixou muito revoltada. Foi principalmente por isso, tá? Tirando o fato da escrita, a gente ainda tem alguns outros problemas, como a protagonista é uma chata. A protagonista é uma insuportável, uma mimada, sabe? Não consegue. E aí ela tem as questões dela com a mãe, porque ela tem pais separados, ela tem todo o trauma, porque o pai dela... Pais separados não, né? O pai dela morreu. Então ela tem todo esse trauma aí, junto com o irmão dela. Isso é tão mal desenvolvido. Chega um momento que só passou, assim, do nada, passou. Uhul, resolveu. Sabe? Não é pra ser assim. Escreve direito a personagem. Aí fiquei puta. É isso. Odiei. Teria dado 0.2 estrelas, se fosse possível, nas redes aí. Não consegui tirar um grama de coisa boa desse livro pra falar bem. Não tenho nada. Diferente, vocês viram que os outros livros aqui eu até trouxe contrapontos, assim, né, de que fez parte de como eu desenvolvi meu estilo de escrita. Outro pode ser muito interessante pra pessoas que têm vivências parecidas com a da autora. Outro não é, eu não sou o público, eu já sabia disso quando eu peguei pra ler. Mas esse livro não tem nada que eu consigo trazer de bom. No máximo dá pra trazer de bom que tem alguns momentos que são divertidinhos, tipo, engraçadinho, porque o par romântico da protagonista é engraçadinho. E tem representatividade trans. É isso que dá pra trazer de bom desse livro, apenas. Apenas. E assim, não é grande coisa não. Mais uma vez, peço a você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, me acompanhar nas outras redes e ler as minhas histórias que estão todas linkadas aqui na descrição. Prometo que elas vão ser muito melhores do que os livros que eu falei aqui hoje. Vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!